Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem sempre lembrado da importância e tem que aprender a valorizar-se. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Deixai que a Páscoa surja em vós. É muito importante a pessoa lembrar assim que quando ela trabalha para a luz, quando ela tem uma perspectiva interna, quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, o trabalho não é cansativo, o trabalho de sobrevivência, porque ela vivifica. A gente vai observando assim em muitos afazeres que é de nosso conhecimento. Então, a simplicidade, a pessoa tem que lembrar que não está relacionado a não ter recurso financeiro. A simplicidade é uma condição interna. Nessa simplicidade, a pessoa também trabalha com a bondade, trabalha com a beleza. Deixai que a Páscoa surja em vós é uma condição assim, da pessoa mudar dentro dela o jeito que ela atua. E ela tem que lembrar que ela passa a ser responsável. E nós temos que lembrarmos assim, que existe aqueles que têm a capacidade para orientar. São aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade e tem que desenvolver uma maneira de tornar-se perfeito. Das influências, do jeito de ser, não pode ter aproveitamentos da fraqueza do outro. Fica bem fácil assim da gente ir observando aqueles que se encontram descuidados, eles estão sempre sendo aproveitados. Aqueles que gostam de usar a moda. Então a pessoa tem que ter muito cuidado assim. Porque a moda é um período curto, a prevalência dela, logo em seguida ela muda. E aqueles que usam a moda não têm o trabalho de pensar o que é bom para ele, como é bom para ele apresentar-se. Então, toda época, a pessoa tem muito trabalho com ela mesma de ir observando se o caminho que ele está caminhando vai levá-lo para algum lugar. Nós temos que nos tornarmos responsáveis. Nós sabemos assim que todas as coisas na criação têm um tempo. Quando a pessoa é dedicada e ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai observando assim que todos os movimentos que existem, ela não faz parte. E ela também não perde tempo de falar do movimento e dos dirigentes daqueles movimentos. Ela tem a verdade dentro dela e ela procura compreender a verdade. Quando a pessoa trabalha assim, ela vai trabalhando com alegria nos seus afazeres. Então ela vai vendo assim que aquilo que ela faz transforma-se em alegria. O trabalho torna-se diferente, não fica uma coisa cansativa, fica uma coisa agradável. Isso é fácil da gente observar assim. A pessoa fica incansável, justamente porque ela tem uma perspectiva dentro dela. E nós vemos assim que em todo o trabalho a pessoa tem que dar energia, tem que dar a vida. Ela tem que transformar aquilo que ela está fazendo. Se ela não transforma, fica uma coisa sem importância. E isso fica bem fácil assim da pessoa ir observando o jeito que ela se encontra vestida. Se ela não é cuidadosa em colocar o traje adequado, de arrumar-se após ter colocado aquele traje, ficou uma coisa sem importância. Então nós vemos assim que a maneira de apresentar sempre vem com as crianças. Depois nós perdemos, porque aquelas crianças anteriormente éramos nós. Então o jeito que a criança faz, a criança apresenta limitação no vestir ainda. O adulto a chama e ela vem, o adulto acaba de auxiliá-la. O adulto procura vestes para aquela criança de maneira que aquela criança fica agradável. E as pessoas que a veem sentem feliz em ver aquela criança e tece um comentário. Depois o adulto perde essa capacidade de perceber-se. Então nós temos que fazer esse trabalho de ir percebendo como nós somos. E nós temos que lembrarmos que aquele que muito fala dos outros tem pouco para falar dele. Aquele que está sempre viajando, pergunta para ele das viagens, dos passeios, ele não tem nada a relatar.
ele entra numa condição de como se fosse sonado. Isso é físico. Então, para a pessoa ser diferente, ela tem que trabalhar com ela. E esse trabalho não é mais ou menos, é um trabalho constante. A gente vai observando assim que é muito comum das senhoras sentem uma desarmonia no corpo, não percebem o que ocasionou a desarmonia. Quando vão trabalhar no fogão, quando percebem, já queimaram, já machucaram. Então, quer dizer assim, o que colocaram na boca para tirar aquela desarmonia que estava apresentando, entorpeceu e diminuiu o reflexo, diminuiu a lucidez. A única coisa que nós temos é a lucidez. E essa condição bem importante de ter a capacidade de ir nos orientando. Então a vida, ela é muito importante. A pessoa tem que ir orientando-se. A orientação fica bem fácil assim da pessoa ir confirmando que é todo instante. Aquela dona de casa, aquele profissional, aquele mestre da oficina, ele vai orientando-se todo instante. Porque tudo tem que ficar no tempo certo, no ponto certo. Deixai que a Páscoa surja em vós. Então, a condição da pessoa ressurgir dentro dela, para ela melhorar-se, e ela é responsável, porque a responsabilidade não é com filhos, com a companheira, com o trabalho, porque aquele que trabalhava naquela empresa, tantos anos, ele resolveu sair daquela empresa. Aquele que tinha a empresa, resolveu fechar aquela empresa. Então, as responsabilidades, a pessoa acha que é lá fora. Não é lá fora, é aqui. Então, aquele pai pede para o filho fazer os estudos, cobra do filho os estudos feitos. O que aquele pai está fazendo? Está querendo que aquele filho desenvolva uma maneira de ficar qualificado para a vida, para ter a capacidade de ganhar o pão, para sobreviver. Isso é físico. Essas responsabilidades a pessoa tem, no caso do filho, ela tem uma ascensão sobre aquele filho e aquele filho se encontra em formação e não tem contrastes da vida. Então está possibilitando que ele venha a ter os contrastes. Mas cada pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer muito esforço para ela mesma. É só observar assim os conhecidos que não fizeram esforço para conhecerem-se. Então nós temos que desenvolver esta condição de nos conhecermos, de ver as tendências que nós temos e a maneira que nós precisamos de melhorar essas tendências. Fica bem fácil assim de observar uma criança no período dela de formação. Ela não tem muitos contrastes da vida e muitas vezes tem dificuldade com o seu centro motor e ela faz determinados atos, como pisar no pé da mãe, pisar no pé do pai. Ela está tão descuidada que pisa. Ela é repreendida e ela vem e pede desculpa. Então o que acontece? Ela torna a repetir. Dentro dela apagou aquele ato. Então nós temos esse costume de ficar nos reparando, de fazer com que aquelas falhas que nós cometemos tornam-se como se fosse passando um pano quente. As falhas, elas não podem ser apagadas, porque nós sabemos assim que quando apagamos, nós repetimos. Então nós temos que desenvolver uma maneira de nos tornarmos lúcidos e diminuir as falhas. Então aquele que estuda o livro na luz da verdade não pode ter falhas. Então ele tem que ter o conhecimento dos ensinos e trazer os ensinos para dentro dele. A maneira que muitas pessoas utilizam de decorar os ensinos não adianta. Fica bem fácil assim de um jovem, no seu período de estudo, então ele decora aquela matéria e de um período depois ele esquece aquilo. Nós temos que nos impregnarmos com os ensinos. Então a nossa carne, o nosso sangue, ficar de acordo com os ensinos. Então as nossas irradiações serem de acordo com os ensinos. Nós sabemos assim que o Criador nos possibilita, aquele que tem mais conhecimento, ele é mais responsável. E ele também terá a condição de ensinar os ensinos.
de responder às perguntas dos ensinos. Isso é físico. E aqueles que perguntarão também confirmarão se aquele que está respondendo tem dentro dele a vivência correta daqueles ensinos. Então, aqueles que apresentam o conhecimento também não podem apresentar falhas. Então, aquela referência que fala assim, que faça o que eu falo, não faça o que eu faço, a gente vê muito isso com os pais. Os pais têm determinados costumes que eles sabem como burlar a sociedade, mas dentro dele ele tem aquelas falhas. O filho, como não sabe as normas sociais ainda, então ele trabalha com aquelas falhas. Então os filhos recebem dos pais as irradiações. Então a transformação é de dentro. Junto com essa transformação vem a base dos ensinos, onde a pessoa tem que purificar-se. E nós sabemos assim que aquele Criador conhece os animais. Muitas vezes ele até mede parte daqueles animais para saber a referência, se está de acordo com o conhecimento que ele tem. Nós sabemos assim que nós seremos avaliados na criação. Só nos tornaremos úteis para a vinha do Senhor se nós vivermos de acordo com os ensinos e se fizermos o trabalho de tirar de dentro de nós todas as maneiras de justificativas que fomos desenvolvendo. Então nós só podemos ir para a pátria do Espírito se nós não tivermos defeitos. Se tiver agregado em nós alguma mácula, alguma compreensão que não está correta, algum conceito errado, nós não entraremos na pátria do Espírito. Deixai que a Páscoa surja em vós. Nós sabemos assim que tem as profecias. Então fala assim das 12 horas da badalada do relógio do universo. Em toda época, na época dos nossos avós, já se falavam assim. E então aqueles que continuam estudando sabem desse acontecimento. Sabemos que todos nós temos um tempo. E nós não podemos esperar que nós venhamos a ter um processo dentro de nós para ter uma elevação, para ter uma transformação. Então muitas pessoas querem ter uma mudança na vida, mas a mudança na vida a gente sabe assim que a pessoa tem que ser cuidadosa. Não tem como ter uma mudança de uma hora para outra. Aquele jovem que queria ir para uma outra localidade não fez assim uma mudança de uma hora para outra. Ele foi pensando, ele foi vendo as coisas daquela localidade e daquilo que ele gostava. Aquele jovem que quis fazer um determinado curso, e aquele curso é muito concorrido, ele foi fazendo a preparação. Ele gastou anos preparando para ter a capacidade de ser admitido naquele ambiente de ensino. Nós, para a nossa vida interna, não é no último momento que nós vamos resolver esta questão. Esta questão é resolvida gradualmente. A gente vai observando assim que quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente tem compreensões. E é bem importante cada um ir percebendo que a pessoa tem uma elevação dentro dela e ela compreende. Depois ela volta para o nível anterior que ela tem. Ela não consegue manter naquela elevação. Aquilo fica como se fosse uma vaga lembrança dentro da pessoa. Então, continuando a estudar, a pessoa vai melhorando esta elevação e ela vai tendo mais instantes e ela vai aumentando a sua compreensão. Esses dedicados terão no futuro a possibilidade de orientarem aqueles que sobreviverão. E esses que sobreviverão vão questionar sobre a qualidade deste que está orientando. Esse terá que sempre apresentar íntegro, terá que ter resolvido todas as mazelas, todas as impurezas, todos os conceitos errados que foi recebendo durante a vida. Não pode apresentar nenhuma mácula. Se a pessoa quiser tornar-se um qualificado para a vida, tornar-se aquele administrador da vinha do Senhor,
ele sabe assim que ele será procurado. E nós temos que lembrarmos que os ensinos é de uma condição superior. Não é dar os ensinos para qualquer um. Os ensinos têm que ser dados para aqueles que apresentam o interesse, e o interesse é de dentro. Então, quando uma pessoa passa por um susto muito grande e depois ela se recupera, porque tem muitos sustos grandes, né? De ver uma cena muito forte, ou a pessoa passou por uma cena muito forte. Quando ela equilibra, fala que aquilo ela não quer nem para o seu inimigo. Dentro da pessoa, ela teve uma mudança. E é bem interessante porque em determinados casos, a pessoa recebe toda a sua existência. Ela fala assim que ela lembrou de toda a sua vida. A norma do tempo e do espaço que nós estamos acostumados, do amanhecer até o entardecer, do entardecer até o amanhecer, quando passa por uma situação assim, muda a norma do tempo e do espaço. Então a vida da pessoa passou em um segundo para ela. Então tem aquele ensino muito importante que fala assim: 1 minuto é como 1000 anos, 1000 anos é como 1 minuto. É justamente pela condição em que a pessoa se encontra, onde ela se encontra, a referência. Porque no caso deste que passou pelo susto muito grande, passou 50 anos de sua vida em segundos, em milésimos de segundos. Deixai que a Páscoa surja em vós. Então a transformação tem que ser de dentro da pessoa e não pode ser uma transformação de aparência. A pessoa tem que lembrar que ela tem que trabalhar em apresentar-se na pureza, na beleza. Ela tem que apresentar-se nas suas condições de moradia, também na beleza, porque fica muito agradável para aquele que pode apreciar. Torna-se uma referência. Essa referência a gente vê assim que é muito comum uma pessoa perguntar para outra sobre o alimento, no caso de donas de casa. Então o jeito que foi preparado aquele alimento, aquele jeito ficou muito bom e aquela que pôde saborear daquele alimento tem vontade de repetir aquele preparado. Então nós temos essa capacidade assim para determinadas coisas. Esta capacidade a pessoa tem que ampliar para todos os ângulos da vida. Não é para setores de alguma coisa, é para toda. Então nós sabemos assim que a evolução é um conjunto. Quando uma pessoa fala que ainda precisa de fazer uma reparação, ela não se encontra preparada. O jeito que ela se encontra ainda apresenta limitação. Se tem a limitação, tem que sair da condição. Deixai que a Páscoa surja em vós. Essa condição é bem importante assim, e a pessoa tem que trabalhar com ela, tem que elevar-se, tem que apresentar a capacidade para poder permitir uma elevação. E nós sabemos assim que quando a pessoa trabalha assim, ela é auxiliada. Isso fica bem fácil assim de a gente ouvir uma ou outra pessoa que está sempre relacionado a essas pessoas serem harmoniosas, serem agradáveis de conviver com ela. Então ela fala que o serviço rende. Do jeito que ela faz, quando ela vê, ela conseguiu fazer o seu trabalho, então apresentou uma condição bem importante. Essa condição é superior. Qual é o procedimento que a gente tem que ter para entrar nesta condição superior? Que o tempo rende e que a pessoa que está fazendo as funções, ela sente agradável, ela sente numa condição elevada. A condição que a pessoa precisa de ter é o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. E é muito importante assim, porque muitas vezes acontece da pessoa começar a estudar o livro e começa a vir o passado da pessoa. Então o passado já se encontrava. O que acontece é que a pessoa agora tem uma força dentro dela, que agora ela tem a capacidade para conviver com o passado. Então aquela referência assim que se fala que eu não quero lembrar do passado, porque o passado ele existe, independente da pessoa.
Então essa condição que começou a lembrar do passado é justamente porque dentro a pessoa tem a capacidade de conviver. Esse trabalho é porque a pessoa melhorou-se. Quando tem a melhora, tem também essa condição de ir trazendo o passado para o dia a dia. A pessoa fica sem nenhuma pendência. E quando apresenta uma pendência, a pessoa então procura resolver, limpar-se. Deixai que a Páscoa surja em vós. Então é um trabalho assim que a pessoa tem que ter com ela mesma. Ela é que precisa de qualificar-se para a vida, e a qualificação para a vida é estudando o livro Na Luz da Verdade e conhecendo os ensinos. Não é um conhecimento que a pessoa adquire quando ela frequenta as escolas, porque aqueles que adquiriram o conhecimento, depois de um período que não são mais questionados sobre o conhecimento, aquele conhecimento vai para o esquecimento. Então, ficar impregnado com o conhecimento, porque se nós seremos questionados no futuro, então nós seremos questionados do plantio que nós fizemos. Então, esse plantio tem a colheita. Todos nós sabemos assim que tem a fomentação do passado. Então, toda época vem para nós o período anterior que nós vivemos. Se vem, então a pessoa tem que estar sabendo que é aquela condição do aquecimento que existe, da possibilidade da pessoa resolver o seu passado. Esse resolver quer dizer assim, nós temos que nos encontrarmos limpo. Então aquela referência que Jesus fala, tornai-vos como as crianças, a gente vai confirmando assim, que não é ficar alheio, é ter a condição de uma pureza como a criança tem. Então a naturalidade da criança, a gente pode confirmar assim, que quando a criança faz uma pergunta, a pergunta que aquela criança fez é bem simples de responder. Quando o adulto começa a ter um aprofundamento naquela resposta, a criança já desvirtuou, já foi embora, já pegou um brinquedo. Então, está além da capacidade daquela criança ter aquela assimilação, além da pergunta que foi feita. Tornar-se como criança é uma condição assim, da responsabilidade que nós temos, esta responsabilidade ser de acordo com a nossa capacidade. O Criador não possibilita a mais para cada um de nós, possibilita o tanto que a pessoa dá conta de resolver. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição, da pessoa conviver com ela e ter a capacidade de lembrar do seu passado e de trazer o seu passado para o presente e de lembrar assim que ela tem tantas coisas com ela para serem resolvidas que ela não tem tempo para questionar o comportamento da outra pessoa. Ela não tem tempo para debater com a outra pessoa sobre os ensinos. Então os ensinos, eles são. Então as orientações, as informações que são questionadas, a pessoa tem que responder na proporção. Tem que lembrar assim, como o adulto, quando foi fazer aquela resposta para a criança. Excedeu, não tem assimilação, não interessa. Para aquele adulto que está questionando, é o mesmo procedimento. Não podemos exceder. Se há um excesso, não tem assimilação do outro lado. O primeiro mandamento é essa coisa muito importante assim, que a pessoa não terá os outros deuses. Essa referência está naquela condição daquele que migra para uma outra localidade. Aquela confiança, ele vai desenvolver na outra localidade aquilo que ele precisa para facilitar a sua sobrevivência. Então, o conhecimento dos ensinos. Então, a pessoa só pode tornar-se um qualificado se ele compreende todos os ensinos e se ele vive de acordo com os ensinos. A nossa responsabilidade é em conhecer, em ter o aprofundamento, é procurando viver de acordo. E aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade, eles têm uma responsabilidade a mais. Porque não pode apresentar falhas, não pode apresentar erros. Então, a pessoa tem que lembrar que ela será questionada
conforme ela é, irradiando direito. Para uma pessoa evoluir, ela tem que aprender a tirar os pés do degrau de baixo. Então a evolução é num outro nível. A evolução para o adulto, ele tem que apresentar um conhecimento dos ensinos e ele tem que ter um conhecimento da língua. As expressões inadequadas não podem ser usadas. A fala da pessoa tem que ser com uma precisão, com aquele direcionamento. Fica bem fácil assim, uma pessoa que tem o costume de falar aquilo que precisa de ser falado, ensinar aquilo que precisa de ser ensinado, a fala que ele tem, quando uma outra pessoa questiona sobre aquilo que foi falado, usando termos errados, ele tem a capacidade de falar que aquilo ele não falou. Tem a capacidade de manter-se numa firmeza. E essa firmeza é um direcionamento. Então, o conhecimento do idioma, o conhecimento da fala, o conhecimento dos seus pensamentos. Então, o conhecer vai auxiliar a pessoa e ela é que tem que fazer esse trabalho de conhecer, de manter-se. Deixai que a Páscoa surja em vós. Então, é uma transformação que cada um tem que ter. E aquele que estuda o livro na luz da verdade, ele tem que apresentar-se mais seguro e ter a capacidade de responder aquilo que foi questionado a ele. Então, a responsabilidade é sempre com a própria pessoa, como ela está apresentando-se. Então, do jeito que nós apresentamos. Então, quando a pessoa não vê o que ela precisa, como ela vai ficar agradável, está indolente. O seu espírito se encontra adormecido. A pessoa tem que lembrar, para ela sair dessa situação, ela que tem que fazer o movimento. Ter uma transformação dentro de cada um é um esforço. E esse esforço é a vida toda. Porque a nobreza, a polidez, vem de como a pessoa está irradiando, como ela compreende os ensinos. O conhecimento dos ensinos possibilita uma firmeza que a pessoa não tenha que falar de outras pessoas, porque ela tem os ensinos e ela tem dentro dela a convicção daquilo que ela estuda. Então, estudar o livro na luz da verdade apresenta esta capacidade para cada um de qualificar-se. Então, a qualificação é dentro da pessoa. Toda época ela tem que lembrar que ela é um reflexo e ela é um modelo. A oração, a graça, é uma condição de como a pessoa está mostrando para o seu semelhante, porque nós sabemos assim que a criação é uma beleza. Então, como nós estamos apresentando? Porque quando é criança, o adulto apresenta aquela criança de maneira agradável. Todos aqueles que veem a criança ficam agradável de ver aquela criança. Se o adulto teve a capacidade de fazer com que aquela criança, quando ela é vista, ficar agradável, hoje ele tem que ter esta capacidade de ser visto de uma maneira agradável. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Deixai que a Páscoa surja em vós é uma condição assim, da pessoa mudar dentro dela o jeito que ela atua. A responsabilidade é sempre com a própria pessoa e a qualificação para a vida é estudando o livro Na Luz da Verdade e conhecendo os ensinos.